Hoje no Cartório Contemporâneo. Os registros públicos na era digital é tema da Concarte 2022. Apostilamento é o tema do segundo painel da Concarte. Tire suas dúvidas sobre protesto. Tudo isso e muito mais no Cartório Contemporâneo. O primeiro painel da Concarte 2022 teve o tema Os registros públicos na era digital. A mesa contou com mediação do presidente da Anoreg Maranhão e registrador civil Devanir Garcia, e participação do presidente do IRIB e registrador de imóveis de Santa Catarina, Jordão Fabrício Martins. O presidente da Arisp, da Core e registrador de imóveis em São Paulo, Flaviano Galhardo, o presidente do IRTD-PJ Brasil, registrador de RTD e notas em Maceió, Alagoas, Rainei Marinho, e o presidente da Arpem Brasil, registrador civil em São Paulo, Gustavo Fiscarelli. O que eu acho que vale a pena a gente fazer? Fazer uma visão panorâmica da nova lei, né, da nova legislação de registros públicos, e deixar depois um espaço. Obviamente, vamos ter a fala do Gustavo, do Rainei, e depois a gente abre para debates, né? Tirar dúvidas, enfim, dúvidas que não vão faltar, né? Então, eu preparei aqui alguns poucos slides acerca dessa Lei 14.382, né? Que ela surgiu a partir da MP 1085. Todos puderam acompanhar, final do ano passado, foi editada a MP 1085. E como é que ela surgiu? Né? Eu acho que isso que é importante a gente saber bem a origem, né? Porque a gente viu muita crítica, né, de como o motivo e como ela surgiu. Em 2019, o novo governo federal assumindo e dizendo que ia mexer com os cartórios, né? O Banco Central com uma agenda de garantias, querendo fomentar as garantias reais imobiliárias e mobiliárias, né? Há um projeto no Banco Central chamado Mais Garantias, né? Ao lado disso, também, a gente acompanhou, e isso foi muito divulgado na mídia, o presidente da República dizendo que queria colocar o Brasil dentre os 50 países no ranking do relatório do Banco Mundial, o chamado relatório Doing Business, né? Para quem não sabe, o Doing Business é um relatório que o Banco Mundial produz que mede a facilidade, o ambiente de negócios em 190 países. Então, eles fazem um estudo nesses 190 países e vão ranqueando os países. E o Brasil estava, e ainda está, mal posicionado nesse ranking. O Brasil estava 139 de 190 países, né? E dos 10 quesitos que o Banco Mundial se utilizava e se utiliza para fazer essa medição, diz respeito exatamente à nossa atividade aqui. Registro de propriedades, né? Ou seja, a facilidade, sobre vários critérios ali estudados, para se transmitir uma propriedade imóvel, e um critério que se relaciona ao registro de títulos e documentos, que é o critério de acesso ao crédito, né? Crédito com garantia real, né? Como é que andam os países nesse critério? Então, vejam, o Ministério da Economia, havia uma secretaria, a Secretaria de Desburocratização, que, trabalhando junto com a Secretaria de Política Econômica, chamaram os registradores para que apresentassem um projeto, enfim, de melhoria. O que é que nós podemos fazer para melhorar esse ambiente de negócio? Daí então surgiu uma agenda positiva entre os registradores, o governo federal, o Banco Central, juristas que trabalham com o direito imobiliário, o mercado imobiliário, entidades da sociedade civil, cadeia produtiva da construção civil e do crédito imobiliário. E aqui eu coloco a CEBIC, né, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, congrega os 90 sinduscons do Brasil inteiro. A Abrainc congrega
as 80 maiores incorporadoras do Brasil, a BCIP, Associação Brasileira de Crédito Imobiliário e Poupança, cuida nada mais, nada menos do que o dinheiro da poupança aplicado no financiamento imobiliário. E aí, o que a Secretaria de Política Econômica fez? Criou duas iniciativas, uma chamada IMK 4 e outra chamada IMK 5. O que é IMK? Iniciativa de Mercado de Capitais. É uma iniciativa do Ministério da Economia, a Secretaria de Política Econômica é vinculada ao Ministério da Economia, e, nesse âmbito, então, institucionalizou as discussões sobre as propostas que os registradores de imóveis e de títulos documentos, até aquela altura, o Registro Civil não estava participando dessas discussões, porque, como eu mencionei, a discussão girava em torno dos chamados registros econômicos, né? registro de propriedades, né? Registro de imóveis, financiamento imobiliário, e registro de documentos, que está ligado ao registro das garantias reais mobiliárias. Né? Então, de 2019 até o fim e início de 2021, foram travadas dezenas de reuniões, centenas de horas de reuniões, né, com os registradores e mais de 40 entidades que participaram dessas discussões. Muito bem. E, então, com isso, a gente teve a edição, isso passou depois por um trâmite no Conselho Nacional de Justiça, porque, àquela altura, o Ministério da Economia entendeu a importância, digamos, regulatória, ou seja, fiscalizatória do Poder Judiciário sobre as atividades registrais, portanto, não poderia, obviamente, nem poderia deixar de ser, deixar de fora o Poder Judiciário de âmbito nacional, Conselho Nacional de Justiça. Então, foi nomeado, através de uma portaria, uma comissão de juristas compostas por desembargadores, nomeada pela Corregedora Nacional de Justiça, e todas essas propostas apresentadas, que foram discutidas nesses grupos de IMK, no âmbito do Ministério da Economia, Banco Central, e com essas 40 entidades, passaram, então, pelo crivo do Conselho Nacional de Justiça, que, obviamente, trabalharam em cima desse texto, aprimoraram-no e, digamos assim, chancelaram o que foi apresentado. Muito bem. Então, feita essa introdução, qual que é a ideia aqui? Muito rapidamente, porque tem muita coisa, senão a gente teria aqui o congresso inteiro para falar, né, Jordano, do tanto de coisa que tem. Na 14.382, a medida provisória se transformou em lei agora, no dia 28 de junho de 2022, e tem como principais pontos. Então, vamos fazer uma passagem rápida aqui no que tem na 14.382, obviamente, que a gente vai focar uma coisa ou outra, para depois abrir espaço para perguntas e, enfim, debates. Quais os principais pontos? Né? Primeiro ponto que gerou bastante polêmica é a questão do SERP, né, o Sistema Eletrônico de Registros Públicos, que, diga-se de passagem, não foi proposta nesse documento apresentado pelos registradores. Quem deu a ideia, quem iniciou a ideia do SERP foi o próprio Ministério da Economia. Qual que é a ideia do SERP? O SERP é ter os registros públicos terem um domínio na internet onde o cidadão, a cadeia produtiva, poder público, usuários, enfim, usuários individuais ou corporativos do registro público vai poder acessar essas 3 esferas de registros públicos, se cadastrando de uma forma fácil, rápida, que seja intuitiva, consumindo os serviços dos registros públicos e recebendo esses serviços pela internet. Essa foi a ideia do SERP. Enfim, aí estão algumas das premissas do SERP, né, que é a adesão obrigatória de todos,
Nessa discussão entrou muito essa questão do rearranjo institucional. O Jordan falou muito bem, né, que qual seria o projeto. Qual foi a pergunta do Devani sobre o ONR? Você falou que era o ONR, que era a resposta de $1 milhão, né? Como é que a gente faz isso, né? A receita mágica. A receita mágica. Veja, tudo isso passa por um rearranjo institucional mesmo, né? Porque, como o Jordan falou, a gente começou tudo isso através das nossas associações, né? Arisp, a Anoreg do Ceará, Arpem Brasil, IRTDPJ, CNR, Anoreg, enfim, esse arranjo institucional passou por essa discussão aqui, e agora, com certeza, vai ser o toque de Midas para a gente conseguir tirar isso aqui do papel. Muito bem. Então, objetivos e responsabilidades, isso está tudo lá na lei. Adesão obrigatória, porque aqui já começam as mudanças, né? Ou seja, hoje, Arpem Brasil, se um registrador entra e fala, olha, eu não quero entrar na CRC, né? Não quero, eu acho que eu não gosto do Gustavo, acho o Gustavo um chato, um feio. Olha lá. A torcida, mas foi para provocar a torcida, para acordar a torcida aí. E não vou entrar. Eu não vou com a cara do Rainei, e eu acho que o título dos documentos, não vou, eu vou tocar minha vida aqui, o cartório. Vejam, de certa forma, aquelas iniciativas que a gente tinha em nossas associações passavam por esse tipo de problema. A partir do momento que nós temos na lei uma estrutura criada e mantida por nós mesmos, fiscalizadas pelo CNJ, né, que é a entidade reguladora disso tudo, esse tipo de problema vai desaparecer. Então, amigo, ou você se pluga sozinho, ou você vai ser plugado. Forma de custeio. Também é uma trajetória grande aqui. Não vamos entrar nesse ponto, porque senão vai a manhã inteira só discutindo o fundo para aplicação no SERP. E daí vai, extratos eletrônicos, intercâmbio de documentos eletrônicos, ele se propõe a fazer esse intercâmbio não só entre as 3 esferas registrais, ou seja, botar esses 3 caras para conversarem, mas também botar esses 3 caras para conversarem com o poder público, com o poder judiciário, com as procuradorias de fazenda, o CIRA, né? Sistema Integrado de Recuperação de Ativos. O Estado gasta bilhões para recuperar ativos no Brasil. E tudo isso demanda informação, certidão, visualização, documentos dos registros públicos. E a questão do acesso da base de dados, que eu acho que o Gustavo pode comentar um pouquinho mais adiante. A Lei 14.382, né, resultado da medida provisória, também trouxe severas modificações na Lei de Incorporações e Condomínios, na Lei do Parcelamento do Solo, na 8935, uma mudança tímida que houve, que foi a questão do pagamento dos emolumentos. Nós vamos falar isso ali um pouquinho mais para frente. Que queiramos ou não, a forma de pagamento dos emolumentos era um dos gargalos que foram mais discutidos nesse grupo do IMK. Aquele negócio, né? Depósito prévio, como é que paga, não pode pagar com cartão, porque não pode repassar os custos, por que não pode parcelar os emolumentos quando eu vou num cartório? Esse tipo de indagação surgiu todo nesse grupo de discussão aí. Então, a ideia sempre foi não trazer nenhuma ruptura institucional. Isso é importante, né, Jordan? Porque isso foi uma premissa colocada pelo Ministério da Economia para todos, inclusive para a cadeia da construção civil. Olha, nós entendemos a importância do serviço dos cartórios, né, e não queremos mexer na estrutura institucional deles. O que nós queremos é
dar uma ferramenta, suporte legal para que eles possam entregar um serviço mais moderno, digamos assim, para a população. Muito bem. Tratou também algumas mudanças pontuais do Código Civil, tratou de uma questão importante e sensível para os tabeliões de notas e para os registros de imóveis, que é a questão das assinaturas eletrônicas, né? Isso é a chave da porta, né? É a chave da porta. Hoje, aliás, até a 14.382, nós só podíamos acessar e assinar com o ICP Brasil, né, com o certificado digital. Da Lei 11.977 até aqui, aconteceu muita coisa, né, que pudesse ser aproveitado nessa mudança de paradigma, né, nesse ponto das assinaturas eletrônicas. Ou seja, hoje já temos vários tipos de assinaturas eletrônicas que são, muitas delas, até mais seguras do que o próprio ICP Brasil, né? Então, trouxe a questão das assinaturas eletrônicas, não só na 11.977, como na Lei de Registros Públicos. Obviamente que isso regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça que vai dizer, olha, esta assinatura avançada pode, essa não pode, e assim por diante. Trouxe modificações também na 13.097, que é a concentração dos atos na matrícula, vamos falar um pouquinho mais adiante, e uma mudança que parece simples, mas estava falando aqui com o meu amigo Marcelo, lá, a questão sensível para Amazonas, né, que é a regularização fundiária, né? A lei trouxe uma modificação que parece bobeirinha, mas ela é assim, fundamental, na 13.465, que é obrigar os processos de REURB serem feitos na via eletrônica. Arthur de Palmas pergunta: tem como cancelar um protesto de título judicial? Tem como cancelar um protesto judicial através de um ofício que o juiz emite para cancelamento do título. Há um projeto no âmbito do ONR, Marcelo, que já está, inclusive, protocolado na Corregedoria Nacional de Justiça para se customizar o PJE para que os registros de imóveis tenham um processo eletrônico, onde qualquer município, qualquer associação civil vai poder subir ali um processo eletrônico e tramitar eletronicamente em âmbito nacional. Esse projeto é chamado EPAM. Então, é um processo eletrônico administrativo que vai ficar a cargo do Operador Nacional do Registro. Então, essa mudança que está ali é exatamente isso que está acontecendo. Imagina o ganho de performance, o ganho de tempo, o ganho de custo, a facilidade, padronização de processos, né? Hoje, você chega numa prefeitura, o prefeito, o secretário da habitação, ele não sabe nem por onde começar, né? Um processo para regularização de um bairro, uma favela, né? Então, tudo isso foi contemplado aqui nessas mudanças. Vamos falar um pouquinho, então, das melhorias, atualizações e modernizações dos registros públicos brasileiros, quer dizer, mais especificamente do nosso dia a dia, da nossa atividade, né? Então, vamos lá. O artigo 1º, já de cara, estabelece que essas diretrizes, enfim, toda essa preocupação com o acervo registral, essa transformação, essa mudança de paradigma, quem vai coordenar isso é a Corregedoria Nacional de Justiça. Por que é importante, né, doutora Maria Tereza? A doutora Maria Tereza é craque nisso, né? Por que é importante isso? Às vezes eu também já vi colegas chegarem e falar: Flaviano, você não acha que estamos entregando tudo para o CNJ? Vejam. Exatamente por isso que eu falei agora há pouco. O Conselho Nacional de Justiça,
como entidade nacional, ele tem a competência constitucional, está lá no artigo 103b da Constituição Federal, de regular, normatizar e de fiscalizar, em instância nacional, os serviços notariais e de registro. Então, o que o CNJ disciplinar, estipular, editar provimento, editar portaria, é para valer e é para valer obrigatoriamente. Que aí a gente começa a falar, vejam que está nessa linha do rearranjo institucional. Óbvio que as nossas associações são o carro-chefe de tudo. Somos nós que chegamos lá e apresentamos as propostas, as melhores ideias. Mas precisa dessa, digamos, força normativa para que isso possa ser aplicado em âmbito nacional. Então, os padrões tecnológicos de escrituração, indexação, publicidade, segurança, redundância e conservação em meio eletrônico, quem vai dizer como fazer é o Conselho Nacional de Justiça. Até quando o Jordão contou a história aí, né, que o Sérgio Jacomino já falava, né, dessa mudança, né? Isso que a gente faz não tem nada a ver com o registro eletrônico, realmente não tem. O registro eletrônico é a hora que a gente não tiver mais as fichas de matrícula em papel e tivermos um documento estruturado, organizado de forma que ele, por si só, já vai dar quem é o proprietário, qual é o imóvel, falando aqui do registro de imóveis, né? Eu creio que no registro civil a ideia é a mesma, o princípio é o mesmo. Só que tem um problema aqui, que a gente bateu cabeça e vem batendo cabeça já há muito tempo, que é como fazer isso de forma que você preencha o requisito da perpetuidade e da perenidade. Ou seja, hoje, ninguém, até hoje, fez a prova dos 9 de como substituir a tecnologia papel para o documento eletrônico no critério perpetuidade. O registro público, notadamente o registro de imóveis e o título dos documentos, porque o registro civil, o sujeito nasce, casa, divorcia, morre. Então, ele tem, de certa forma, um ciclo, no mínimo de 100 anos. Né? O registro de propriedade é perpétuo. O registro de propriedade foi feito para durar 200, 500 anos. Né? Ele foi feito para durar. Não preciso dizer que, quando assim, a gente andou estudando bastante a história do registro de imóveis nos países, principalmente do leste europeu, quando se quer destruir uma democracia, quando se quer destruir um Estado de Direito, quando se quer destruir o tecido social de uma sociedade, qual é a primeira coisa que atacam? O registro de propriedades, o registro civil, o registro público. Então, Rogério, olha a importância dessa discussão de como fazer essa substituição da suporte papel para o suporte tecnológico. Essa discussão está aqui, ó, no parágrafo 3º do artigo 1º. Vamos em frente. O artigo 9 trouxe uma nova dinâmica na contagem de prazos, agora dias úteis, podemos falar um pouquinho disso lá na frente. Como eu mencionei, no artigo 17 e no artigo 38 da 11977, trouxe a possibilidade de assinaturas avançadas no envio de informações dos registros públicos. Então, vejam, que eu enxergo lá na frente. O CNJ regulamentando, as pessoas vão poder acessar o registro, assinar um requerimento com o e-notariado, vão poder assinar um requerimento com o GovBR, vão poder assinar um requerimento com o assinador da Arpem Brasil, o assinador do RTDPJ Brasil, e assim por diante. Isso é o que está previsto nesse artigo 17. E aqui, as pessoas não perceberam também, mas aqui está, na minha opinião, uma das grandes revoluções aí do que está acontecendo na 14.382. Esse é o novo panorama das certidões e das informações do registro de imóveis brasileiro. Muito bem. Então, aqui eu faço um parênteses. Quem quiser ver um pouquinho, entender um pouquinho mais,
O Registro de Imóveis do Brasil, só para quem não conhece, o Registro de Imóveis do Brasil é o Colégio do Registro de Imóveis do Brasil, que é composto por 20 associações estaduais, dentre elas a Anoreg do Ceará, criada, trabalhando conjuntamente com o IRIB, para, enfim, fazer essa parte operacional. Então, o Registro de Imóveis do Brasil, em linhas gerais, qual é o papel dele nessa história toda? Ao lado do IRIB, ao lado do ONR. Ele vai ser uma espécie de acelerador, um acelerador de projetos. Porque o ONR, obviamente, pelo fato de ser regulado pelo Conselho Nacional de Justiça, ele é mais travadão, né? Ele é paradão. Tudo que o ONR vai fazer precisa estar alinhado com a Corregedoria Nacional, precisa estar sempre pedindo autorização, etc. Aqui não. Aqui somos as nossas entidades aqui trabalhando, fomentando, financiando projetos e assim por diante. Então, quem quiser entender um pouquinho mais, já fizemos muitas lives, muitos seminários, está tudo no YouTube. Entrem no YouTube do Registro de Imóveis do Brasil, que está lá, como fazer certidão digital, adjudicação compulsória, enfim, noções gerais da lei, etc. Então, fechando o parênteses, então, vamos lá. Parágrafo 5º. Certidões digitais com possibilidade de impressão pelo usuário e identificação segura de autenticidade. Senhoras e senhores, não existe mais certidão assinada com caneta no registro de imóveis. Isso é que está na lei. O legislador quis e quer que as certidões tenham elementos eletrônicos de confirmação de autenticidade. E ele quer mais, ele quer que o usuário do serviço solicite essa certidão pela internet ou no balcão e receba o link e faça o download num lugar apropriado. E esse lugar, obviamente, é o ONR. Né? Então, essa é a nova realidade das certidões digitais. Ah, mas como é que eu faço isso? Os cartórios pequenos, né? É uma questão que sempre se coloca, né, Devanir? E eu acho que é uma questão importante. Vejam, a certidão eletrônica não é um bicho de 7 cabeças, como imaginam. É mais fácil do que a própria certidão em papel. E oferece muito mais segurança do que a certidão em papel. Então, eu estava vendo os números lá pelo ONR, Jordan. No primeiro semestre, foram mais de 2 milhões de certidões nesse formato, no Brasil inteiro. Então, essa é a nova dinâmica da certidão eletrônica. Entrem lá no YouTube, tem lá um vídeo com o vice-presidente do Colégio dos Registros Imóveis do Brasil, o Sérgio Ávila, que é do Rio de Janeiro, e ele explica direitinho como é que você faz o arquivo. O ONR oferece todas essas ferramentas gratuitamente para você poder fazer isso. Não precisa ter custo com nada. Claro, se você quiser customizar, você quer fazer API, desenvolvimento, obviamente que você vai ganhar dinâmica com isso. Mas você, cartório pequeno, você pode entrar lá, baixa, tem lá o assinador, você imprime o PDF, assina, põe o QR Code, põe o selo digital, provavelmente que tem dentro do Estado, e faz a sua certidão digital, que você vai estar cumprindo o que está previsto na lei. Pedidos de certidões em qualquer registro de imóveis pelo SERP. Isso é uma questão de tempo, né? Porque foi previsto ali, a ideia era o sujeito poder, em qualquer um dos cartórios, e pedir uma certidão. Então, eu vou lá no cartório do Rogério, se bem que o Rogério é protesto, né? Então, não dá, mas vamos aqui no cartório do Gustavo e peço uma certidão do registro de imóveis lá de Santa Catarina, do Jordão. Então, é isso que está previsto ali no parágrafo 6º. Obviamente que isso foi uma previsão para que ainda aquelas pessoas que não têm acesso à internet, não têm facilidade com tecnologia, que ainda quer continuar indo no balcão do cartório, ele pode ter essa possibilidade. Isso ainda depende de regulamentação também do CNJ. Artigo 19, parágrafo 8º, visualização de matrículas e registros full-time em âmbito nacional. Uma experiência exitosa
que iniciou lá na Arisp, em São Paulo, década de 2000, que é a possibilidade de você visualizar a matrícula 24 horas por dia, 7 dias por semana, a um custo de aproximadamente 30% do valor de uma certidão. Os números também lá, estava vendo, mais de 2 milhões de matrículas foram feitas nesse formato. E qual a importância dessa previsão aqui, então? Mas já fazia, já tinha provimento do CNJ e tal. Então, a importância da previsão é exatamente essa. Com essa previsão, doutora Maria Tereza, eu acredito que salvamos a visualização de matrícula das garras da LGPD. LGPD. Certidão de situação jurídica atualizada do imóvel. Aqui também, então, estou vendo, Rogério, muita polêmica em cima disso, não tem segredo isso daqui. Hoje, nós estamos com a Lei de Registros Públicos com quase 45 anos, então 43, 44 anos. Tem matrículas que já estão no R500, no R1000. Outro dia eu cheguei no cartório, tinha uma senhorinha com uma certidão dessa grossura, a certidão, né? Eu falei, a senhora precisa de ajuda? Ela falou assim, eu estou tentando entender onde é que está meu apartamento aqui. Eu falei assim, porque era uma certidão de uma incorporação imobiliária, que todos os contratos foram registrados naquela matrícula, então já estava no R1300, garantia, cancela, aí venda de uma fração ideal, aí dá hipoteca para empreendimento, libera unidades, não sei o quê. Então, já tem matrículas hoje ininteligíveis. As pessoas, às vezes, não conseguem entender nem qual é o imóvel e nem qual é o titular de direito. Então, essa certidão foi prevista para quê? O sujeito pode, hoje, solicitar para o oficial de registro que ele faça uma análise, uma qualificação e emita uma certidão. Qual é o imóvel, o seu número de cadastro, quem é o titular de domínio, tem ônus ou não tem. Tá? Tem uma discussão que eu acho que é válida. Obviamente, se todo mundo chegar e começar a pedir essa certidão no cartório de imóvel, ele vai atravancar tudo, porque realmente é uma responsabilidade muito grande, né? Fazer essa análise, que é uma análise semelhante à qualificação registral, né? Então, tem gente defendendo que isso só seria a partir dessa estruturação dos dados, do registro eletrônico. Eu, honestamente, entendo que não. Eu acho que hoje é possível se fazer e se faz essa certidão de situação atualizada do imóvel. Redução dos prazos para expedição de certidões e certidão, lá no parágrafo 11, certidão de inteiro teor da matrícula com reprodução de todo o seu conteúdo já constitui certidão de ônus, independentemente de certificação específica. Isso foi uma discussão grande também, né? Há estados, eu não sei como é que é aqui no estado do Ceará, que certificava, né? Então, o sujeito tirava a certidão da matrícula X, aí o oficial certificava se tinha ônus ou não tem, certificava se era vintenária, certificava. O mercado da construção civil falou, não, se eu tenho a certidão da matrícula, é para estar tudo lá, né? O artigo 230 da Lei de Registro Público, se tem algum ônus, é para ela figurar na matrícula do imóvel, né, doutor Hércules? Então, essa previsão é exatamente para isso. Então, esse é o novo cenário da exteriorização das informações das certidões do registro de imóveis. Rafaela de Guarulhos questiona: o cartório cobra para protestar um título? Sim, desde que esse título esteja vencido há mais de um ano.
O segundo painel da CONCART teve como tema apostilamento, com a presença ilustre da registradora civil de São Paulo, Karine Bocelli. O tabelião titular de notas de registro civil no Distrito Federal, Hércules Benício, e a registradora civil do Ceará, Helena Borges. E um detalhe é porque aqui foi 2017 que estivemos aqui para o sistema apostil. Foi 19, amor. Não, foi 19. Então tá. A gente esteve aqui exatamente para tratar da apostila eletrônica. Era o EAPP. E-apostila. Era o que a gente estava trabalhando aqui. E é certo que nem todos os países têm essa tecnologia. Mesmo que não tenham essa tecnologia, eventualmente vão aceitar, esses países podem aceitar, e é difícil para a autoridade apostilante no Brasil antever se haverá ou não aceitação lá fora. É difícil, porque, eventualmente, um país que não produza a apostila eletrônica, eventualmente ele pode dizer, está ótimo, se eu consigo ter um QR Code nesse arquivo, eu consigo ir ao site no Brasil para certificar, para validar, tudo bem. O problema é esse. Nós não conseguimos antever, então vale a pena esse cuidado do prestador de serviço. Sucedeu que uma colega de Teresina, Piauí, disse, olha, Portugal e Itália não aceitam, e os usuários do serviço voltam na minha jugular. Eu já não aguento mais, né, esse tipo de reclamação. O problema, e daí o que ela tem que fazer para se acautelar? Pegar uma declaração, formar um dossiê, para depois dizer, olha, eu já tinha avisado que não aceitariam, mas você insistiu, pague de novo, e eu não tenho responsabilidade. E aí você tem como fazer a dupla cobrança. Sempre quanto à responsabilidade civil do notário ou do registrador, se o consentimento foi esclarecido, né, nós aqui praticamos atos eventualmente anuláveis. Eu, assim, no meu dia a dia, como tabelião, eu eventualmente lavro uma compra e venda anulável e cientifico as pessoas. Olha, dentro de 2 anos, aquele irmão que não anuiu com a venda de ascendente para descendente, ele tem 2 anos do prazo decadencial para anular esse negócio jurídico. Se o consentimento é esclarecido, tudo bem, cobra de novo, é o que a Karine fez. Se não foi esclarecido, se foi uma conveniência do prestador de serviço, desculpa, você existe aqui, pode, né, daí a gente vai verificar. Será que incide regras de direito do consumidor para a relação notarial e de registro? Vou ser sincero, STJ ainda não deitou pá de cal sobre o tema. Mas o TJDF já. Tá, temos alguns precedentes, por exemplo, lá no DF, a lei da fila de 30 minutos foi uma ação que tramitou, chegou no Supremo Tribunal Federal e o Supremo falou, é para o cartório obedecer o tempo de 30 minutos, sim. Não tem nada ainda pacificado, é só para que a gente cuide da nossa reputação, dizendo, se o serviço não foi lá perfeito, porque, por minha conveniência, eu fiz a apostila eletrônica, refaça o serviço sem cobrança, retifique e satisfaça o seu usuário. Talvez a orientação seja essa, né? É mais ou menos por aí. Mas esse slide aqui ele é emblemático que vale a pena a gente refletir um pouquinho. Na fala do Fiscarelli hoje, aqui como eu acabei de me levantar, eu queria só agradecer pela presença de todos, pela oportunidade de voltar aqui para a belíssima Fortaleza. Obrigado pela hospitalidade, agradeço também pelo convite da Fernanda, da Jaqueline, do Rogério, parabéns pela eleição agora nova para a Noreg Brasil também. E eu só para dizer o seguinte, o Fiscarelli, em determinado momento, ele trata da padronização dos serviços e da necessária remuneração do registrador civil. Não há dúvidas de que nós temos um problema no Brasil quanto à adequação do emolumento. Essa disparidade de tabelas de emolumentos, isso pode gerar, por exemplo, graves assimetrias de prestação de serviço. Esse é um primeiro ponto. Ora, um outro, e aí tem até estava comentando com os colegas nesse intervalo do brunch, algumas leis elas são publicadas dizendo para registro de imóveis, quando houver o registro da incorporação imobiliária, o registrador agora vai precisar instituir ali um condomínio especial.
Hoje o grande debate na doutrina é se o condomínio especial é aquele bom e velho condomínio edilício que a gente estuda no Código Civil. Mas a lei trata de dizer que será um ato único, que será o registro da incorporação imobiliária com instituição de um condomínio especial. Por que você está dizendo isso? Para que você está falando um negócio desse numa palestra de apostilamento? É porque eu preciso remunerar o registrador imobiliário. De alguma forma, lá no DF, o valor máximo da tabela de um registro imobiliário é R$ 774. Imaginem se esse condomínio especial for tido como condomínio edilício, teremos um problema. Porque há uma complexidade tal no registro da incorporação imobiliária incompatível com R$ 774. Onde é que eu quero chegar? Seguinte, temos uma lei nacional que trata de normas gerais de emolumentos, que é a Lei 10.169 de 2000. Ela regulamenta aquele parágrafo 2º do artigo 236 da Constituição, que diz que lei nacional vai tratar de regras gerais de remuneração dos notários registradores. E nessa Lei 10.169, no seu artigo 1º, parágrafo único, diz que o emolumento precisa representar o real custo da atividade e a adequada remuneração de notários e registradores. Pergunta que se faz. Essa mesma lei, lá pelo artigo 8º, ela vai dizer, artigo 8º e 9º, temos gratuidades no registro civil e essa gratuidade não pode sair, a remuneração pelo serviço prestado não pode sair dos cofres públicos. Mesma lei trata disso. Temos um problema e por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, as leis saem não compatíveis com outras leis de mesma hierarquia. E daí eu preciso fazer uma interpretação em conformidade com a razoabilidade, com a Constituição Federal. Não me parece espero que as corregedorias, ao lerem a Lei 14.382, sejam sensíveis a um padrão remuneratório digno. Pois bem, essa assimetria de remuneração pode gerar algumas assimetrias de prestação de serviço. Talvez a gente deva iniciar debates sobre padronização de emolumentos para apostila. Simples assim. O serviço é o mesmo, precisa ser adequadamente remunerado e que reflita o custo, né, do serviço prestado. Não dá para justificar, por exemplo, eu vivo no Distrito Federal e um reconhecimento de firma lá custa R$ 4,50, mas a pessoa passa a divisa do Distrito Federal e pisa no estado de Goiás, vai lá para R$ 40, R$ 50 um reconhecimento de firma num instrumento particular. Por ali, né, Gênia, o estado de Goiás tem essa assimetria, até mesmo na hora de atualizar a tabela. Enquanto uns usam IPCA, outros usam IGPM. Show! Então, há uma assimetria violenta e que talvez seja um momento de, nesse ambiente de reflexão sobre questões notariais e registrais, que a gente possa, eventualmente, iniciar o debate de: será que, se a gente padronizar valores de apostila, isso viola a Constituição Federal? Ou isso poderia estar dentro de normas gerais sobre os serviços notariais e de registro? Assim, estou aqui plantando, talvez, uma semente para uma reflexão acadêmica sobre o tema. É fundamental, porque a própria tabela mostra que a apostila tem sido feita, existe uma briga para fazer a apostila, e as apostilas acabam sendo feitas nos locais onde nos quais a tabela é mais barata, Distrito Federal, Minas, etc. E é importante entender que a natureza do ato da apostila é uma natureza complexa. Existe, sim, uma responsabilidade sobre aquilo que se está verificando, o documento em si e todos os aspectos que envolvem esse documento. Então, ter uma tabela que cobra para uma apostila R$ 35,00, não estou desmerecendo, mas eu acho que é uma responsabilidade muito grande para arcar com um emolumento tão baixo. Essa é a minha visão. Karina, é a mesma coisa que acontece na mediação e conciliação, né? A gente também tem uma dificuldade de fazer com que o serviço venha a ser encampado em cada estado por conta dos valores que são, são muito pequenos. Exímios. Mas dentro disso, desse mesmo ponto relacionado a emolumentos, que é o que chega a desestimular alguns colegas,
eu gostaria de também acrescentar a seguinte pergunta. O provimento 119, ele estabelece o prazo até agosto de 2022 para que aqueles titulares os escreventes autorizados possam fazer o curso de capacitação até esse limite, de agosto de 2022. E aí? E agora? Como fazer para aqueles colegas que algum dia obtiveram a autorização e não tiveram ainda a oportunidade de fazer esse curso? Foi prorrogado, não foi prorrogado o prazo? Espera aí que a Fernanda que sabe. Ó. Não. Volta uma tela, só para a gente mostrar o Ceará como está. Olha, na questão Top do 10. curso, não. A questão do curso manteve, até então, até onde eu me recordo, antes da minha ministra corregedora sair, Maria Tereza, e todos os nossos cursos, lá, eventos e reuniões com a Maria Paula, a juíza. Então, o curso, ele vence, e aí é preciso fazer novamente outro curso, que é gratuito, que é feito pela ANOREG e pela nossa escola, pela ENOR. Ponto. Que, inclusive, esse curso está sendo reavaliado pelos nossos professores para colocar as novidades, né, Karine, e tudo mais. Agora, a questão do prazo do papel da Casa da Moeda. Prorrogado por mais prazo 6 meses, né? foi prorrogado por 6 meses. A Casa da Moeda não é a única que está vendendo papel. Inclusive, a IGB Gráfica está aqui, que está vendendo com preço diferenciado a nosso pedido. Então, está atendendo o Brasil todo. E fazer agora o horário, né, a sessão merchan a merchandising. www.cartoriosigb.com.br, São Paulo, www.igb.com.br/digital. O certo é que a Casa da Moeda vem demorando muito. E os colegas reclamando, dizendo eu precisava prestar o serviço e não estou atendendo. Isso, só para comentar que, devido a essa situação, nós pedimos, a ANOREG pediu, então, à Corregedoria que prorrogasse esse prazo, não para colaborar com a Casa da Moeda, que nós pedimos para tirar, porque eles cobravam muito caro. Entendeu? Então, nós queríamos que o preço do papel, a folha, fosse muito mais em conta. E é o que a EGB conseguiu nos atender. Agora, a Casa da Moeda, ela está adequando o papel para ter o número do CNS do cartório, para ter a logomarca do CNJ e a numeração do cartório. Aí, depois que ela se adequar, ela vai voltar a vender. A Casa da Moeda não pode vender mais. Fernanda. Mas os cartórios que têm o papel da Casa da Moeda podem utilizar por mais 6 meses, até, se não me engano, 31 de dezembro. É importantíssimo, porque o primeiro pedido de papel feito à Casa da Moeda, inclusive por diversos colegas aqui do Estado do Ceará, creio que não seja realidade diferente em outros estados, era muito elevado para o porte do cartório, a quantidade de movimento do cartório. Era o lote mínimo de 500 exato. apostilas. Então, todos os cartórios que obtiveram autorização e fizeram aquisição desses papéis moedas, eles têm hoje ainda intocados, né, estocados, uma quantidade muito grande. Então, é um aviso aos colegas, primeiro, a informação de que não pode ser repassado esse papel para nenhum colega, tem que ser utilizado pela própria serventia, não é? Mas não há não pode ser limitação emprestado, e tem essa limitação. E, graças à prorrogação, posto que, se não já viria expirado, do provimento 131, que prorrogou por mais 6 meses a possibilidade de utilização desses papéis que estão em estoque, né? Então, seria só para compor aí, podem prosseguir. Eu acho que o... Eu só queria mostrar que o Ceará está no top 10 aqui, mas a gente pode crescer mais, né? Não há complexidade. Eventualmente, algum colega notário e registrador aqui do Estado pode verificar que é bem tranquilo, o sistema é amigável, o sistema apostil, e espero aqui que em breve tempo... Mas eu acho que a questão, desculpa, eu acho que a questão não é... Acho que existe uma questão de demanda principal, a gente sabe que existe uma demanda, ciclos de demanda, nós estamos numa fase de ciclo de demanda forte, porque existe um interesse muito grande, ou do reconhecimento de nacionalidade estrangeira, ou a saída do país para outros países, para residência, mas eu acho que essa tabela reflete muito para mim, Hércules, a questão do valor da apostila. Por que se faz no Distrito Federal? Por que se faz mais no Distrito Federal? Quanto é que é o valor da
apostila Aqui no 45, né? Lá Então, no Distrito Federal 45. São Paulo é quase R$150. Certo? Então, se a gente não tiver uma preocupação realmente de padronização, porque é um turismo, a gente tem a figura do turismo procriativo. Eu vou lá, engravido lá e depois eu volto para cá. Eu faço uma barriga do aluguel lá fora. Tem o quê? A apostila, o turismo da apostila, ou seja, as pessoas pedem as certidões, pedem os atos e dizem para mim na cara dura: eu vou mandar para Minas Gerais, eu vou mandar para o Distrito Federal, porque lá eles fazem mais barato. Tiago de Matipó pergunta: quem é protestado tem de pagar algo ao cartório de protesto também? Sim. Hoje, como as custas são postergadas, com título com menos de 1 ano de protesto, é cobrada a taxa do cancelamento mais as custas do protesto. E por hoje é só. Eu sou Duda Meirelles e foi um prazer tê-los aqui conosco no Cartório Contemporâneo. Se você perdeu alguma parte ou gostaria de rever o programa, temos uma reprise toda segunda-feira, 19 horas, na TV Justiça, ou no YouTube da CNR. Voltamos com um episódio inédito na próxima quinta-feira, 19 horas, na TV Justiça. Até lá!